Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com uma convidada maravilhosa. Eu tive o prazer de conhecê-la e vocês também vão conhecer. Hoje eu estou com a psicóloga Priscila Cavalcante, maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer ela através de uma palestra e eu fiquei encantada, apaixonada. Falei, gente, nós precisamos dela lá no nosso programa, porque essa mulher é maravilhosa. E para mim, mulher que defende outra mulher e cuida de outra mulher tem que estar sentada aqui com muita maestria. Tudo bem, Pri? Tudo bem, Jaque, obrigada. Imagina. Obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui com você, com o seu público. Imagina, que Estou isso. muito feliz mesmo. Quem é a Priscila? Doutora Priscila? Não precisa de doutor. Sou psicóloga, não precisa de doutora. Bom, a Priscila, por trás da psicóloga, é, na verdade, uma pessoa muito tranquila. Eu gosto de cuidar da minha vida como um todo, né? Então, o que eu ensino para os meus pacientes, eu procuro fazer comigo mesma. Então, eu gosto de cuidar de mim, cuidar da minha saúde, gosto de sair também, às vezes, rock, né? Gosto do rock, mas um pub, uma coisa mais sossegada. Nada aquele hoje pauleiro, em dia, bate-cabeça, não. não, hoje em dia não mais. E gosto muito de sair com os meus sobrinhos, ficar em casa, da minha vida, da minha tranquilidade. Acho que tudo que eu construí até agora me trouxe para um momento muito bom na minha vida, eu me sinto muito bem. Então, a Priscila, hoje, para além da psicologia, é uma mulher que busca o seu bem-estar, o seu autocuidado e viver bem um dia de cada vez. É um dia de cada vez, é verdade. Postei isso hoje, um dia de cada vez. Ó, É sem verdade. saber, eu gravei um estúdio e coloquei um dia de cada vez. Então, sintonia com Jaque Matos. Estamos sintonizadas. Graças a Deus. Ô, Pri, como que surgiu a psicologia na sua vida? Porque hoje era uma coisa antigamente que não se falava tanto, né? Uhum. E hoje em dia eu acho que devia ter psicólogos nas escolas, nos trabalhos, porque é tão necessário, é tão importante, né, esse conhecimento através da psicologia. E como que surgiu isso na sua vida? Então, eu tinha muita dúvida do que fazer no vestibular, o que eu queria fazer, eu sempre tive muita dúvida, sempre fui uma jovem muito curiosa, então eu falava em fazer publicidade, filosofia, eu sempre queria algo que tivesse voltado com a comunicação e com as pessoas. E com 18 anos eu comecei a fazer terapia. E foi fazendo terapia que eu me apaixonei pela psicologia. Foi através da psicoterapia e da transformação que ela teve na minha vida, já naquela época, que eu me lembro até exatamente do momento em que eu fechei a porta, quando eu saí da sala da psicóloga que eu tinha na época, e eu falei, é isso. Me deu um estalo, ou como a gente fala em psicologia, um insight. Me deu um insight, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu descobri, na verdade, é um dom, eu imagino, né, que Com eu certeza. tenho esse dom. Certeza. E com muito estudo. Resolver pepino dos outros não é fácil, já basta. Ajudar eles, né, enxergar isso. Então, foi através da transformação que a psicoterapia teve na minha vida que eu acreditei que era aquilo que eu queria e acertei, deu certo. E é legal que você buscou jovem, né? Sim. Você buscou jovem, porque hoje em dia, até fugindo aqui do nosso texto um pouco, eu acho que muitas pessoas não procuravam terapias por preconceito, né? As pessoas tinham preconceito. Ah, eu não sou doida, não preciso disso. Uhum. Minha vida tá ótima. E eu acho que teria evitado muita coisa, né? Sim. Até vovô, vocês nem estão mais aqui, mas teria evitado muita coisa também. Porque, assim, eu nunca ouvi falar de psicólogo, nem quando eu era criança. Então, assim, e de repente, depois da pandemia, vamos dizer assim, buf. Você falou certinho, foi exatamente essa fase. A psicologia, a saúde mental em si sempre esteve envolvida com muito tabu. Então, só pessoas loucas, era assim que se dizia, procuravam tratar a saúde mental, porque se precisava tratar a saúde mental porque você estava com uma doença. Hoje a gente entende que não é isso. Então, a gente vem buscando trazer na internet, com o Instagram, a popularização da saúde mental, a importância da saúde mental. Então, a pandemia
nesse sentido, ajudou a trazer esse olhar para a importância. Eu acredito que foi naquele momento, que foi um momento que ninguém estava preparado para passar, e que as pessoas precisaram realmente parar para olhar para si e entender que o cuidado com a saúde mental é tão importante, ou muitas vezes até mais, que o cuidado com o corpo. Porque o corpo também vai corresponder à nossa sanidade mental. Sem a mente a gente não cuida do corpo. Realmente. E cuidar da saúde mental não significa que você está louco, que você é doente, que você tem um transtorno. É como cuidar do corpo, é se ver por inteiro. Então, você falou tudo. A pandemia realmente ajudou a quebrar tabus. Foi uma fase em que ajudou a quebrar tabus. Sim, e é interessante porque, assim, eu passava com um psicólogo, né? Eu passava com um psicólogo por muito tempo, tive muita resistência até eu ir. E teve uma determinada fase que ele falou: vou te encaminhar, você precisa passar com o psiquiatra por conta da questão da ansiedade. Eu falei, não. Falei, não, mas eu não vou mesmo. Ele, já que mesmo, por quê? Eu falei, você acha que eu vou tomar remédio? Então eu imagino que você encaminha geralmente também, ou para psiquiatra? Sim. E as pessoas têm uma resistência. Eu tive mesmo. Tanto que eu fui uma vez e nunca mais voltei. Eu fiquei assim, eu falei assim, eu não vou tomar remédio. E aí o psiquiatra falou assim, mas por que não? Eu falei, não, porque eu não preciso. Ele falou, mas tipo assim, quem decide não é você, sou eu, né? Já começa por aí, né? E foi muito assim, e aí eu acredito, porque assim, a minha mãe também foi passar no psicólogo, ela chegou em casa, olhou e falou assim, eu não volto mais. Eu falei, mas por quê? Eu vou ficar perto da minha vida? Quer saber de mim? Eu falei, mãe, mas é necessário. É sobre você. Mas o assunto é você quer falar de quem lá do vizinho? E aí ela falou assim, eu vou ficar falando de mim o quê? Pra você ver a importância que a gente não sabe falar nem da gente. Quando ele falava pra mim assim, como é que está a Jaque? Eu não sabia responder. Eu falava assim, não, mas o fulano, ele tá assim, sabe? Ele falava, eu não tô perguntando do fulano, é a Jaque. Então, acho que a psicologia faz a gente realmente olhar para algo muito assim íntimo nosso. Sim, é como a frase de Jung: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Ai, que maravilhoso isso. Então, é isso que a psicoterapia ajuda a pessoa a olhar para si, porque ele perguntava como está, já que você não sabia responder, mas se te perguntassem como está sua mãe, como estão seus amigos, você saberia falar. Porque nós temos esse costume, nós somos ensinados a olhar para o outro, cuidar do outro, estar voltado para o meio. E pouco nos é ensinado a olhar para dentro de nós. E aí, isso vai acarretando problemas no futuro. E quando você falou, perguntou se eu encaminho, quando eu acredito que é importante, não são todos os casos, mas os casos que são importantes eu encaminho sim. Porque um psiquiatra, ele é um médico, mais uma vez, vamos quebrar tabus. Se você precisa ir num cardiologista, você vai até o cardiologista, você não vai fugir, eu não tenho problema do coração. Não, pelo contrário, se o médico me mandou ir no cardiologista, é preocupante, né? Então eu vou, mas vou num ginecologista, nós mulheres precisamos ir todo ano fazer os nossos exames. Por que um psiquiatra, que também é um médico, precisa de tantas questões, de tanta resistência? E o remédio, ele não vem para maquiar os sintomas. Ele ajuda no tratamento psicológico, inclusive. Muitas vezes ajuda o paciente a aderir melhor à psicoterapia durante o processo que ele está fazendo, e depois ele pode parar de tomar o remédio. Vai depender muito do caso, tá? Sim, não, você lembrou meu pai, né? Meu pai fala assim, meu pai vai no médico, o médico passa um negócio pra ele, ele fala, não precisa fazer. Eu falo, gente, você virou médico, em que momento? E é mais ou menos isso, né? A pessoa vai lá. E que tem na psicologia, assim, que hoje você fala assim, olha, isso me encantou, porque eu consigo, através da psicologia, atingir isso em alguém, acessar lá aquela... É claro que os casos são confidenciais, né? São íntimos, porque a pessoa senta ali, ela é a intimidade dela, né? Que você deve escutar coisas que eu acredito que a pessoa às vezes não tem coragem de falar para ninguém,
né? Nem para ela Nem mesma. para ela e nem para ela mesma, porque uma vez meu psicólogo falou para mim assim: você vai amanhã se olhar no espelho. E na próxima sessão você vai falar para mim o que você viu. Demorou mais de um mês para eu me olhar no espelho. Uhum. E ele falou assim: eu quero que você fale as marcas que você tem, as pintas que você tem. Você vai se olhar. E eu comecei a fazer academia por conta dele, porque ele enchia o meu saco. Aí eu falava assim: não, já que vai, não. Aí eu acabei indo. E aí eu peguei uma personal, pior que o psicólogo, porque aí juntou os dois, nossa, minha vida, e eles nem se conheciam, eles nem se conhecem. E aí ela falou assim, ela percebeu que eu só andava de preto e eu fazia o exercício de costas pro espelho, eu não olhava pro espelho, eu fazia de costas. Aí ela falava assim: Jaque, olha pra lá. Aí tá, eu fazia assim. Aí ela: Jaque, olha pra lá. Aí eu: tá, tô olhando. Ela falou: por quê? E isso é importante falar pras mulheres. E aí ela chegou com um conjuntinho colorido. Amanhã você vem com ele. Eu falei: não, de jeito nenhum. Era um conjuntinho da Mulher Maravilha. Eu falei: você tá maluca que eu vou vir com o conjuntinho da Mulher Maravilha? Eu? Nunca! E eu ri pra ela. Ela falou: você vai colocar esse conjunto e vai vir com ele. Eu quero você com esse conjunto. E eu quero você maquiada. Uhum. Falei: pra academia, eu vou suar. Eu suava que nem. Ela falou: eu quero você de batom, alguma coisa. Falei: tá bom. Aí eu fui. Quando eu cheguei na academia, foi muito engraçado. O pessoal olhou e falou assim: nossa, como você tá bonita! Nossa, como você tá bonita, que roupa bonita! Nossa, onde você pegou essa roupa? E aí ela falou assim, e ela lá do fundo só me olhando assim. E aí ela falou pra mim assim: amanhã você vai vir com outra roupa colorida. E você não vai mais ficar andando de preto. E aquilo foi me ajudando. Ela não é psicóloga, ela é uma personal, mas ela acabou sendo psicóloga das alunas dela. Sim. Ela complementa o trabalho de um psicólogo, Uhum. porque a gente sai do psicólogo buscando ideias, né? Que você indica livros também? Indico. Que ele me indicava livros assim, né? A Biblioteca não sei o que da Meia-Noite, O Poder do Agora. Aí eu li um livro, Como Mudar Sua Vida em 12 Semanas. E eu achei fantástico aquele livro. E eu nunca mais me esqueci de uma passagem: Contemplar o Belo. Uhum. Ele falava: onde você andar, olha o que tem de bonito. E aí eu comecei a olhar tudo assim. Aí eu ficava assim, olhando as coisas. Aí eu falava: ai, que tapete bonito. Coisas que você passa despercebido, né? E eu acho que por isso que é tão essencial, eu acho, a gente ir num psicólogo. E agradecer vocês por cuidar da gente. Obrigada, obrigada por perceber. O que você disse, eu concordo com o que você disse. O que me encanta na psicologia é essa oportunidade que a gente tem de ajudar a pessoa a se enxergar. Porque como que a gente se enxerga? Na verdade, a gente acaba se enxergando através das nossas relações. Então, se eu cresci em relações difíceis, violentas, eu acabo acreditando que eu não sou saudável, que eu não tenho belo para mostrar, que eu não tenho algo bonito para mostrar, porque aquilo não me foi ensinado. Então, eu acredito que a psicologia dá a oportunidade da pessoa começar a aprender quem ela é de verdade, ou seja, o autoconhecimento. Sim. Então, se desenvolver autoconhecimento, desenvolver autoestima, que são pilares para o amor próprio e que vão ajudar essa pessoa a desenvolver sua saúde emocional. É o que mais me encanta. Cada história é uma história, como você falou, mas todas as histórias têm por trás essa necessidade de se humanizar, se cuidar, olhar para si de uma maneira muitas vezes diferente do que o que os meus pais viam, da maneira que os meus pais me ensinaram, ou que a sociedade me impõe, muitas vezes é tão adoecida. Teve 2 casos que, claro, resguardando o sigilo das pacientes, Claro. mas eu posso trazer aqui o exemplo, que foram 2 casos em que eu ouvi delas, jovens, né, talentosas, mas que foi através da psicoterapia que elas quiseram continuar vivendo. Foi através da psicoterapia que elas passaram a se cuidar,
a se olhar, a transformar a vida delas. E uma delas, inclusive, quando fez 30 anos, me convidou para o aniversário dela. Ela fez uma festa e ela disse que era um marco na vida dela, aos 30 anos, e que a psicoterapia ajudou ela a querer continuar vivendo. Então, ela chegou àqueles 30 anos por causa da terapia. E ela me convidou para a festa dela, eu fui, me senti muito honrada. Então, não tem como não achar especial esse trabalho tão incrível, que é um trabalho que eu não faço sozinha. Eu dependo, obviamente, dos meus pacientes. Cada paciente é responsável pelo seu desenvolvimento. Os casos de tentativa de suicídio, quando a pessoa chega na sua, aumentou? Depois da pandemia, você diz? Isso. Assim, porque o Setembro Amarelo, ele é muito falado, né? Assim, antigamente a gente via como uma coisa fofa. Assim como o Outubro Rosa, para mim, hoje faz muito sentido, né? Eu acho que quando a gente passa perto das situações, a gente começa a achar, tô fugindo um pouquinho das nossas perguntas, porque eu acho que tem tudo a ver, e é importante falar. O Setembro Amarelo, para mim, esse ano, ele foi uma das coisas assim mais importantes. Porque eu tenho amigos que abertamente não têm vontade de viver. E assim, e aí quando o procurar, e eu falo isso para eles, espero que eles estejam assistindo, porque eles não procuram um psicólogo. E eu falei para eles já, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que procurar, porque sozinho a gente não consegue. É muito difícil. Ah, não, vai para não sei onde, você tem que fazer um tratamento. Tá, você pode ir para a igreja, com certeza Deus vai, mas tem coisas que você precisa da ajuda profissional. A gente não pode. Deus, para isso, Deus também mandou a medicina, ele mandou os psicólogos, ele mandou os profissionais. A gente não pode esquecer disso. E aí a pessoa acha que um suicídio é brincadeira, e não é. E não é. Eu tive alunas, adolescentes que se mutilavam. E aí, quando eu vi essa realidade de perto, porque eu também achava que era algo muito distante, e assim, você não tem um acompanhamento, você não tem um tratamento. Quando vai para a questão da fila de espera, é muito longa. E aí a mãe não sabe o que faz, não tem preparo. Né? Eu pego, às vezes, pessoas assim, desesperadoras, não sabe o que faz com aquela situação. O nosso mundo hoje, ele exige de você algo que não existe, te afasta de muitas coisas, parece que o que é certo virou errado e o que é errado virou certo, sei lá. Sabe? Assim, se você não for igual ao outro, você tá fora, você é cancelado. E aí a sua cabeça pira. E eu fico imaginando os jovens que eles podiam usar as redes sociais para isso, para incentivar o outro. Até a Yasmin tá aqui, gosto muito das postagens dela, porque ela fala muito da saúde mental. Uma forte candidata a ser psicóloga, porque ela fala muito para os outros jovens, assim, gente, você tá triste? Bota um sorriso no rosto, sabe? Bota um sorriso no rosto, vamos cantar, vamos dançar. Coisas simples que as pessoas deixaram de fazer. Né? E eu acho que a psicologia traz esse encantamento de volta para nossa vida, né? Ela traz essa alma de volta para gente. E eu acredito que você pegue muitos casos, você atende todas as idades, assim, adolescentes e adultos. Adolescentes e adultos. Mas existem casos em que a pessoa não deseja um suicídio propriamente dito, mas tem muita autodestruição nas atitudes dela. Então, não é exatamente... Existem casos, claro, os casos em que a pessoa tem realmente ideações suicidas, mas existe muita autodestruição também, dependência, vícios. Então, um estilo de vida em que a pessoa se destrói aos poucos, né? Se mata aos poucos. Traz muito adoecimento mental, social, porque quando a gente fala da doença, ela não é só física, ela não é só mental, inclusive ela também
causam adoecimento social, adoecimento na família, adoecimento das funções de vida daquela pessoa. Então, tudo isso a psicologia ajuda a pessoa a enxergar. A enxergar que nós somos seres biopsicossociais. Então, nós temos a nossa biologia, a nossa estrutura física, a nossa estrutura psíquica e a nossa estrutura social. Elas três, elas precisam estar harmonizadas, Sim. alinhadas. E, infelizmente, muitas pessoas, elas ainda têm esse tabu. Né? Não vou procurar terapia, para quê? Vou Não procurar preciso. terapia. Ou muitas vezes acreditam que precisam, mas já não acreditam, não têm mais esperanças. Sim. Elas sabem que elas precisam, mas elas não têm mais esperança da melhora. Então, mais uma vez, não que elas causem algo propriamente dito para finalizar a vida delas, mas elas vão deixando de viver aos poucos, através de atitudes muito nocivas. E é complicado, né? Sim, E é complicado demais. Você trabalha muito no campo da depressão também? sim, atendo muitas pessoas com depressão. Muitas vezes que os psiquiatras indicam. Quando você consegue falar hoje para o público que está assistindo o primeiro sinal que você já deve correr para Sim. procurar ajuda? Sim, quando você começa a perceber que você não tem mais prazer nas coisas que antes te davam prazer. Esse é um sinal clássico de que a pessoa está adoecendo, que ela pode estar, é um indício, claro, que ela pode estar entrando num quadro depressivo, quando você começa a perceber que não tem mais prazer nas atitudes que antes eram agradáveis para você. Então, muitas pessoas acreditam que depressão é ficar deitado na cama, chorando o tempo todo, ou com desejos de não viver mais. Isso não é verdade. Existem muitos tipos de depressão. Existem muitas manifestações da doença. Então, como você me pediu, né, um primeiro sinal percebeu que você não tem mais prazer na vida, que você está muito no automático, que as coisas que antes você fazia com alegria, hoje você tem se esquivado, buscado só ficar sozinho, é um sinal de que você precisa sim procurar ajuda. Não, e é muito legal. E tem o CVV também para as pessoas que precisam um desabafo imediato. Um amigo meu parou outro dia lá na Caminho da Luz, que é onde eu frequento, né? E eu tava passando assim, ele falou, Jaque, preciso falar com você. Eu falei, legal, o que foi? Ele falou, ai, que legal você falar sobre a questão dessa questão mental e da gente se preocupar. Ele falou assim, porque as pessoas não têm coragem de falar. Parece que ainda existe algo muito assim, não vou falar sobre esse assunto. Eu falei para ele assim, mas é necessário. Ele falou assim, porque eu passei por isso e eu tinha vergonha. Eu não queria admitir que eu estava passando por aquilo, e ele é um homem, então acho que para o homem também ele acaba falando, eu sou o provedor lá que vai, leva hoje em dia a mulher, claro, ela ajuda, mas ainda tem muito homem que, sou eu que tem que estar, o problema da casa está comigo, e financeiramente, eu não posso me dar esse luxo de estar doente, de estar com... E aí é onde o cara se entrega. Verdade. Você falou do CVV, eu já fui voluntária no CVV. Eu já fui voluntária. Qual é o número? 188. 188. 188, uma ligação gratuita para todo o Brasil. O CVV faz um trabalho belíssimo. As pessoas ligam no CVV, não precisam se identificar, falam exatamente aquilo que estão sentindo. Então, para um momento ali de urgência, não substitui a psicoterapia, claro, mas para um momento de urgência, é um lugar de acolhimento, é um lugar de saúde, é um espaço de respeito ao momento de emergência que aquela pessoa tem, em que ela precisa conversar com alguém. Uhum. CVV é um lugar incrível. E você falou do homem. O homem realmente ele tem muito mais tabu para cuidar da sua saúde no geral. No geral. Os homens não gostam de cuidar da saúde. O Novembro Azul chegando aí. É verdade. É por isso que existe, né, esse consenso de que os homens morrem mais cedo, porque eles se cuidam menos e eles se colocam em lugares
de mais risco. Os homens têm mais tendência a ter a dependência química, então eles têm mais tabu em se cuidar, sim. Eu acho que a gente é mais precavida com muita coisa, né? Sim, a mulher Eu falo que mais. eu falo que eles não têm medo de nada, de pular de paraquedas, de saltar de. Igual eu falo, homem não tem amor à vida, eles se joga. E a gente já tem mais cuidado, e acho que depois que a gente vira mãe, piora. Aí fala, não quero morrer cedo. Eu tenho que me tratar, eu tenho que olhar para isso, porque. E mesmo assim, ainda a gente é um pouco relaxado muitas vezes por conta de trabalho. A pessoa fala, eu não vou porque eu vou perder o meu dia de emprego, eu deixo de fazer isso. Eu tive uma chefe que ela, por muitos anos, se dedicou à empresa. E aí, quando ela saiu do trabalho, eu lembro dela viver com um vidrinho de dipirona na mesa, assim, era direto, com dores que ela tinha. E aí, quando ela caiu doente mesmo, passou muito tempo, o chefe desligou ela. E a empresa era a vida dela. Eu lembro o quanto aquilo impactou na vida dela. Então, assim, eu trabalho com pessoas também, tenho os colaboradores na empresa, e eu falo sempre, eles são humanos, não são máquinas. Eles têm dores. Então a gente tem que ter um trabalho humanizado com as pessoas. Perfeito. Cada vez mais. E eu não tô falando isso aqui. Se eles comentarem ao contrário embaixo no vídeo, eles vão ver só ir na empresa, eu pego eles. Mas é verdade, porque eu chego e falo assim, gente, vocês estão bem? Estamos. Gente, hoje tá calor, vocês me comprem água gelada para vocês tomarem. Gente, pelo amor de Deus, passa água na nuca, porque tá de calor. Porque eu me coloco no lugar. Uhum. Então, assim, teve um dia que o menino falou assim, a senhora fala bom dia pra gente. Eu falei, ué, mas qual o problema? Ele falou assim, porque eu trabalhei num lugar que o chefe passava e não falava nem bom dia, nem... Eu falei, mas qual o problema? Eu falei, não tem esse problema. E pra você ver como faz um gesto faz toda a diferença. É um gesto humano. Humano! Um gesto todo humano. mundo devia se dar bom dia. Hoje em dia você tropeça no outro na rua, a pessoa só falta te dar um tapa na sua cara. Você fala, no trânsito, então, você tem que sair rezando. É como que é difícil a gente ouvir isso, que é algo humano, algo simples, saudável, chamou tanto a atenção dessa pessoa, desse rapaz. Voltando um pouco a falar até dos homens que a gente falou antes, é um dado estatístico de que na tentativa de suicídio as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais. A cada 3 tentativas de suicídio, 2 são de mulheres e 1 é de homem. Mas a cada 3 suicídios, 2 são homens e 1 é mulher. Ficou muito estranho. Não. Mas Não, porque o homem, eu acho que ele... O homem tenta de maneiras eficazes, de verdade, assim. Será que a gente vai... São de maneiras mais eficazes, mais brutas. Então, acaba que as mulheres tentam mais e os homens conseguem mais. E é muito importante falar disso de uma maneira clara. De uma maneira muito franca, a importância também dos homens buscarem esse cuidado com a sua mente, porque eles evitam tanto, como você disse, e aí quando chega num ponto, num ápice, eles já param de acreditar que eles podem conseguir ajuda. Por mais que a mulher, ela desenvolva muitos papéis, e isso é muito pesado para a mulher na sociedade, desenvolver esse papel de mãe, de esposa, de empresária, de muitas vezes cuidar de pais idosos, cuidar de áreas ali da sociedade, estar esteticamente bonita, tudo isso é muito pesado para a mulher e traz também adoecimento, mas ainda que a mulher se olhe em último lugar, a mulher olha mais para a saúde mental do que o homem. O homem, muitas vezes, ele se coloca, assim, em primeiro lugar do que a mulher, olhando, assim, um parâmetro de sociedade, mas ele busca se cuidar menos. Ele olha mais para os hobbies, para as coisas que ele gosta de fazer. Ou para o futebol, tomar uma cerveja. Isso. Quando houvesse amanhã. Mas é engraçado, né? Eu acho que isso vem já de geração também.
Porque o meu avô, por parte de pai, meu avô Augusto, ele já faleceu, mas eu lembro que certos assuntos não podia nem ser falado lá, entendeu? Nem, não podia ser comentado, né? O meu avô G, que era pai da minha mãe, ele já era mais light, determinados assuntos eu já conseguia ter acesso com ele, né? Brincava com ele, falava, vô, tô namorando, não sei o quê. Então, assim, a gente conseguia ser um pouco mais light. Com o meu outro vô, não, mas eu acho que foi pela rigidez, porque ele era militar, né? O meu pai, ele, determinadas as coisas também, a gente não conseguia ter acesso a ele quando a gente era mais novo, eu e meu irmão, que nós somos só nós dois, a gente não conseguia ter certo tipo de conversa com ele. Hoje ele trabalha comigo e a gente fala de tudo. Olha que engraçado como mudou, porque eu acho que eu, a Yasmin, que é a neta, a gente foi quebrando esse tabu com ele, né? E ele não entende a depressão. Porque na cabeça dele ele fala assim: como é que uma pessoa, e a questão, aí entra a questão do achar que você tem tudo. Como é que uma pessoa que tem carro, tem emprego, tem comida na mesa, ela é depressiva? Que é o que o pessoal coloca lá muito nas postagens na internet, que eu falo que isso é um perigo. Outro dia eu vi uma postagem assim: se ele que é rico tá assim, imagina eu. Isso vem de gerações, isso vem do ensinamento que algumas gerações passadas, baby boomers, ou até a geração X, acreditavam que o status era ter. Era o que era ensinado na época. Não existe o certo e errado, mudamos, né? As gerações estão mudando, mas naquela época, ter a casa própria, ter um emprego estável, Casar, se 30 anos, tem que ter aposentar, 2 filhos. ter filhos, era sinônimo de status, de saúde, de ter bem-estar. Isso era sinônimo para essas pessoas dessa época, como o seu avô. E aí as gerações foram mudando, foram desejando novas coisas, porque o mundo muda, né? A gente vive num mundo dinâmico, e a gente passa a entender que saúde e bem-estar não é ter, ou pelo menos não é só ter, é também ser, é também sentir. Então, a gente tem uma visão diferente da deles. E graças a Deus, graças a Deus, porque muita coisa mudou, viu? Muita coisa mudou. Bom, vou te fazer uma última pergunta do primeiro bloco, depois nós vamos falar só da saúde mental feminina, porque a gente está aqui perto do Outubro Rosa, importantíssimo, né? A gente falar também sobre, quer dizer, perto não, já estamos no outubro. E tô perdida, o Natal tá aí, já junto com o Halloween. É que assim, você vai na loja, você já vê o Halloween junto com o Natal, o Coelho da Páscoa, todo mundo junto, já tá uma galera já, né? E aí emenda um carnaval, aí você não consegue entender onde você tá. Esse jeito, eu olhei na loja e falei, gente, o que o Papai Noel tá com o chapéu de Halloween? Aí como que você fica com a saúde mental em dia? Se você tem que juntar o Natal com o Carnaval junto com o Halloween. Falou, gente, não dá, vamos uma coisa por vez. E teve alguma coisa que te marcou, assim, dentro... eu queria 2 perguntas, na verdade. Algo que te marcou muito, que você fala assim, olha, isso foi inesquecível na minha carreira como psicóloga. E qual foi o maior desafio até hoje que você acha que você teve nessa sua carreira? Eu vou repetir que, na verdade, o que me marcou muito foi ter sido convidada por essa paciente no aniversário dela, de 30 anos, dela dizer que se não fosse a psicoterapia, ela não estaria fazendo 30 anos. Então, no aniversário dela de 40, já fala pra ela. Vai demorar. Vai demorar bastante, hein? Mas isso me marcou muito. Claro, como eu digo, todos os pacientes são especiais, eu aprendo com os pacientes, né? O psicólogo não está lá como professor para ficar ensinando a pessoa a viver, isso não é verdade. Sim. É um trabalho em conjunto, né? Nós somos uma dupla, eu falo para os pacientes. Se ela conseguiu êxito na vida dela, ela deve muito a ela, a força de vontade que ela tinha de se levantar e de ir à terapia, mesmo contra tudo. Ela me contou que uma vez ela falou para a mãe dela, mãe, eu vou para terapia. A mãe dela, tem que ter a pia mesmo, cheia de louça para você lavar, que acaba com tudo isso. Mas, então ela não tinha esse apoio da família e mesmo assim ela se esforçou. Então eu falo, é por causa da psicoterapia, sim, porque você estava aqui dentro, porque você se esforçou por isso. Então, ter sido convidada foi como se eu falasse assim, realmente eu participei
disso, O nós final estamos juntas. O final não podia ter sido aquilo, né? É. O final podia ter sido outro. Então, isso me marcou muito, claro, e muito do que vejo pacientes meus e ex-pacientes, inclusive, porque eles me procuram, me mandam mensagem tendo êxito na vida. Uma ex-paciente que está fazendo faculdade, ela até me convidou para participar de uma palestra lá na faculdade dela. Um outro ex-paciente que ele praticava karatê quando era criança, parou de praticar, começou a se entregar só às funções, obrigações da vida, e dentro da terapia ele se lembrou do karatê. Eu comecei a trazer, mas o que era importante para você? O que te traz motivação, o que te traz brilho no olho? Ele falou, nossa, eu gostava tanto do karatê. Pois bem, ele voltou a praticar karatê e ele foi campeão numa modalidade que eu não sei dizer qual, sul-americano. Ele me procurou para contar isso, que foi graças à Lindo. terapia. E tem um outro ex-paciente que ele sempre foi baterista e ele ficou um bom tempo sem tocar bateria, a bateria estava até guardada. Eu sempre incentivei, toca, mesmo que for em casa, mesmo que for sozinho, toca para você se isso te faz bem. E ele está montando uma banda agora. Olha aí. Então, esses, além desse caso que eu trouxe do aniversário, mas esses são casos que me trazem muita alegria de ver os pacientes tendo êxito, ex-pacientes, inclusive, tendo êxito na vida própria, porque eles entendem aquilo que funciona para eles. Sim. E se importam com isso, investem neles Sim. mesmos. Sim. E é você que dá alta. Tipo assim, olha, você precisa de mais um tempo aqui. Uhum. Não vou embora, tipo eu. Ai, não preciso mais. Decidi, parei. Existem muitos casos em que o próprio paciente opta por não continuar e ele tem toda a autonomia. O paciente tem toda a autonomia no processo terapêutico. Uhum. A gente tem até psicólogos que não usam essa palavra paciente, preferem usar clientes. Eu não gosto da palavra cliente. Eu prefiro. Eu sou mais cliente, tradicional. Eu acho o paciente tão mais assim. Mas isso não significa cuidadoso. que ele é passivo. O paciente não é passivo. O paciente ele é ativo. Uhum. Então ele tem também autonomia. Se ele entender que ele não precisa mais, mesmo que seja contra aquilo que eu acredito, ele pode sim. E houve casos que o paciente parou, depois ele falou, não, eu achei que estava bem, mas eu quero voltar. Uma semana depois te liga chorando. Eu tô aqui na beira do... Eu falo por mim, né? Porque um dia eu decidi parar. Aí meu psicólogo, coitado dele, falou assim, Jaque, quem foi que te deu alta? Quem foi que te deu alta? Eu falei, fui eu. As vozes da minha cabeça. Não, foi a Patrícia, tipo, no filme lá que o cara tem várias personalidades. Quem te deu alta? Eu falei, a Patrícia. Ô, Jaque, você não pode te dar alta. Aí eu falei, eu tô ótima. Aí tá bom, na primeira conversa, eu não quero falar sobre isso. Ele falou, nossa, você tá ótimo. Eu falei, não, eu não quero falar sobre esse assunto. Ele falou, a gente precisa falar desse assunto. Uhum. Porque daqui um mês esse assunto vai explodir. Uhum. E ele tinha razão. Né? E ele tinha razão. Então, assim, quando seu psicólogo falar, você não está de alta, escuta. Porque quando o assunto que te incomoda voltar, ele vai voltar e ele vai voltar com força. É importante confiar no processo. A psicoterapia é um processo, como um processo, digamos, eu vou trazer um exemplo, eu gosto muito de trazer exemplos da saúde física, porque com saúde física as pessoas não brincam tanto. Você sofreu um acidente, está com a perna quebrada, precisa fazer fisioterapia, você vai fazer fisioterapia, você vai querer que a sua perna esteja saudável de novo para que você volte a andar e correr. Sim, com certeza. E vai fazer tudo direitinho que o fisioterapeuta e o ortopedista pedirem, não é verdade? Psicologia, a mesma coisa. É importante confiar no processo psicoterapêutico semanal. Eu entendo que muitas vezes é cansativo, eu entendo que muitas vezes o paciente não quer ir para terapia. E eu acho bastante interessante que naqueles dias em que ele não quer, são
os dias que a terapia mais flui. É o que mais rende. Que mais rende. Mas quando a gente fala não precisamos, é o dia que a gente mais precisa. Uhum. E é isso, gente. Obrigada. Pri, vamos terminar o primeiro bloco, a primeira Tá. parte do programa. E aí nós vamos voltar com a segunda parte, falando da saúde mental feminina, que é super importante nos dias atuais. Então, acho que a gente tem que falar sobre a saúde mental feminina. Né? Nada contra os meninos, pelo amor de Deus. Ai, olha, esse dia eu escutei assim: ai, você é feminista? Falei, gente, é porque nós mulheres, nós precisamos se unir. Nós precisamos se ajudar. Nós precisamos entender que nós estamos juntas. Né? Se nenhuma mulher falasse mal de outra mulher, se nenhuma mulher falar, porque a gente se veste, uma vez eu ouvi assim, você se veste para outra mulher, e é verdade. Que dificilmente o homem vai falar, então, mulheres, vamos se unir. Vamos se unir. E esse programa também é para isso, é para você vir aqui, ó, contar a sua história para outra, assim como a Pri vai estar aqui daqui a pouco falando para você, mulher, para você que precisa cuidar da sua saúde mental, tá bom? Pri, muito obrigada. Obrigada. A gente encerra aqui o primeiro programa com a Pri, a psicóloga. Fica aqui todos os ensinamentos dela. Assiste, compartilha, clica no sininho, tá bom? Entra lá nas nossas redes sociais também, divulga, compartilha, assina lá. Então, gente, é só compartilhar com seus amiguinhos. Tem pessoas que precisam. Às vezes, para você fala assim: ah, eu não me identifiquei com essa história, mas tem sempre alguém que vai se identificar. Mas eu acho que a saúde mental, todos nós se identificamos, ainda mais nos dias de hoje, tá bom? Se cuidem, se protejam e fiquem com Deus. Um beijo, gente, até a próxima. Quem é a mulher? Nós somos as mulheres, são muitas mulheres. E você falou desde a adolescente, a jovem adulta, a mulher mais madura e a mulher na terceira idade. Então, nós passamos por diversas mudanças no nosso corpo ao longo da nossa vida. Então, cada mudança é uma mudança física, psicológica e social. A importância da gente se cuidar, da gente entender quais são as necessidades que a gente tem naquele período, naquela faixa etária.